Estamos de volta aqui na Vida, Diagnóstico e Saúde com essa super profissional que agora, olha, teve uma transformação. Foi um presente de Deus, porque você está aqui e, além de tudo, com muito mais conhecimento para ajudar muitas mulheres que estão aí, né, te assistindo e vendo que você tem que se cuidar, você tem que ter essa atenção com você, não ter medo de diagnóstico. Hoje, quanto antes você tem esse conhecimento, mais chances você tem, né, doutora? Com certeza. E se a gente se depara com um diagnóstico desse, né, a gente tem que correr atrás do diagnóstico, a gente tem que fazer o nosso exame de rastreamento, né? Que, assim, para a grande maioria das mulheres, o rastreamento mamográfico, né, quer dizer, o que significa rastreamento? Significa a pessoa, mesmo assintomática, ir fazer um exame como um check-up, entendeu? Para, se tiver alguma patologia, ser detectada precocemente. Existe essa preconização do exame de rastreamento mamográfico uma vez por ano para todos os pacientes acima de 40 anos. É a mamografia? É a mamografia. A princípio é a mamografia, tá? É o primeiro exame, é o rastreamento, vamos dizer assim. Sim. É como se ele fizesse uma triagem, né? Através do resultado daquela mamografia, a gente fala assim, essa paciente aqui está ok, só mamografia. São os pacientes que têm mamas mais gordurosas, mais adiposas. Aí tem as pacientes que têm as mamas mais densas, que têm grande quantidade de glândula mamária. Essas, vale a pena você fazer não só a mamografia, mas também uma ultrassonografia mamária. Mais uma vasculhada. Porque a mamografia, a sensibilidade do método de mamografia, ela cai um pouco nas pacientes com mamas mais densas. Então, nessas pacientes, vale a pena acrescentar uma ultrassonografia mamária. E algumas pacientes que têm, por exemplo, muitas calcificações na mama, têm cirurgias prévias na mama, tem muitos cílios. Cirurgias prévias, silicone conta? Silicone, mamoplastia redutora. Tem uma, né, grande maioria das mulheres que tem agora silicone. Se tem cirurgias prévias, ou de natureza estética, ou de natureza, às vezes, retirada de nódulos, alguma outra coisa. Que acontece também na vida de muitas mulheres. Sim, com certeza. Aí as pessoas podem ter cicatrizes, podem ter alterações que podem obscurecer algumas lesões, tá? Então, essas aí, às vezes, vale a pena fazer também uma ressonância magnética das mamas. Qual que é a vantagem? Cada exame, eu acho que o legal da radiologia mamária, assim, né? Eu até me empolgo assim quando eu falo, porque assim, o legal não é que você tem vários exames. Então você tem a mamografia, você tem a mamografia 4D, que é a mamografia com tomossíntese, que é como se fosse uma tomo da mama. Você tem a ultrassonografia mamária, com Doppler ou sem Doppler, que estuda a vascularização também na própria ultrassonografia, e você tem a ressonância magnética das mamas. Cada exame, por exemplo, a ultrassonografia, ela enxerga melhor em mamas mais densas e a mamografia em mamas mais adiposas. Então, um exame ele não substitui o outro, ele complementa o outro. Todos esses métodos que eu estou te falando são métodos que se complementam. Isso é que é o barato da radiologia mamária, entendeu? E a ressonância é o exame mais sofisticado, vamos dizer assim, mas hoje em dia ele está se tornando até mais acessível. E ele é um exame que ele tem um grande ponto que acrescenta aos demais. Você injeta um contraste, que é o contraste paramagnético endovenoso. Esse contraste, de uma maneira geral, ele vai ter tropismo, vamos dizer assim, ele vai ter pelas lesões mais, quanto mais avançadas, quanto mais vascularizada é uma lesão, maior possibilidade é ela de ser maligna e mais o contraste vai se fixar nela. Então, nós fica mais preciso. Mais preciso. E, às vezes, a gente vê, por exemplo, numa mamografia ou numa ultrassonografia, uma lesão só, quando vai fazer a ressonância, às vezes tem mais de uma. Então, assim, a ressonância ele é tão bom assim, para você firmar o diagnóstico, para você ter certeza do diagnóstico antes até da biópsia, e também para fazer o que a gente chama de estadiamento local, ver se é uma lesão única ou se é uma lesão maior do que a princípio parecia. Às vezes na mamografia ou no ultrassom você vê a pontinha do iceberg só, às vezes aquela lesão é até maior. Sabe qual que era o tamanho da minha lesão? Qual, doutora? 6 centímetros. Era uma lesão grande.
na hora o impacto foi grande. Só que assim, o bom é que ela era o que a gente chama de intraductal. Porque tem os ductozinhos, sabe? Por onde sai o leite, são os ductos galactóforos. Quando a lesão é in situ ou intraductal, ela não ultrapassa a membranazinha basal do ducto. Quer dizer, ela não invade o estroma, os linfáticos, a vascularização da mama. Então, é um carcinoma in situ ou intraductal. O meu, ele tinha 6 centímetros, mas só intraductal. Então, era um bom prognóstico, graças a Deus. Tirou aqueles 6 centímetros. Meu médico ainda falou assim, você é muito sortuda. Além de você ter uma lesão intraductal, ele era na mama sua que era maior. Porque sempre a gente tem uma mama maior que a... O meu foi na mama maior. Essa é a sua energia positiva, doutora. Então, só dele tirar, já ficou quase que simétrica. Doutora, você tinha feito o seu exame anual. Isso te surpreendeu, porque você chegou o momento de fazer o do outro ano e foi o diagnóstico. Você não tinha pulado nenhum. Do ano anterior estava zerado. Foi exatamente, eu fazia sempre em março. De março do ano de 2016, nada. De março de 2017, uma lesão intraductal de 6 centímetros. Como a gente tem que ter essa atenção todo ano. E doutora, a partir de que idade tem que fazer todo ano? Deixa eu te falar. Eu comecei a fazer, porque quando minha mãe teve, eu tinha 36 anos. Então, eu comecei com 36 anos. Quando a pessoa tem familiar, né, a história familiar positiva, que é a história familiar positiva não é prima de segundo grau, nada disso. A história familiar positiva é principalmente parente de primeiro grau, que é mãe, irmã ou filha, tá? Se você tem uma prima, você não tem a predisposição maior do que o resto da população. Quem tem uma tendência maior de ter câncer do que a população em geral é quem tem mãe, irmã ou filha, é parente de primeiro grau, tá? Atenção redobrada. Aí tem umas combinações, tipo assim, se você tem uma tia materna com uma tia paterna, aí já começa as chances. Dois lados. Mas aí são várias combinações que isso o oncologista pode explicar melhor. Mas, a princípio, seria um parente de primeiro grau. Mas isso é uma questão de uma atenção a mais, porque a atenção você tem que ter normal, né, doutora? Exatamente. Tem a maioria... Infelizmente, gente, eu vou falar uma coisa que muitas pacientes falam, mas se depara com o diagnóstico, mas eu não tenho ninguém na família. A maioria não tem ninguém na família. A maioria das pacientes... Isso é importante ser falado. Não tem ninguém na família, a grande maioria, tá? Não é porque... Acontece ali na primeira vez. Ela é a primeira da família, infelizmente. Tem muitos assim, né? Então, assim, quando você tem um parente de primeiro grau, aí você começa um pouquinho antes do seu rastreamento. Começa nos 35 anos, o ideal, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano. E aqui no Brasil é uma vez por ano, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Tem alguns países da Europa que preconizam 1 a cada 2 anos. Isso varia, né? A minha Pela sua experiência pessoal é uma vez por ano. E, ó, se tivesse esperado mais um... eu vou até te falar uma coisa. Porque aí começa a ficar, toma muita radiação, acaba que a radiação prejudica e tal. Já está mais do que comprovado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, não sei o que estou inventando. Eu não invento nada, eu faço tudo medicina baseada em evidências, né? Baseada no meu colégio, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, que se baseia muito no ACR, que é o American College of Radiology, né? Que é de onde sai aquele BIRADS, sabe? Aquela categorização que a gente faz, que é o BIRADS. Na verdade, é um léxico e tal. Isso daí é baseado no Colégio Americano de Radiologia, né? E é medicina baseada em evidências, né? Baseada no que a evidência da maioria da população, o estudo da doença na população, né? Doutora, há quanto tempo você já está recuperada? Eu fui em 2017, né? Início de 2017, então 2018, 2019, 2020, 4 anos. Hoje é atenção normal? Faz algum procedimento? Normal. Meu médico já falou que eu posso passar... Isso que eu ia te falar. Ele falou que eu já posso passar mamografia para uma vez por ano, mas eu faço de 6 em 6 meses ainda. Olha, eu super te entendo, super te entendo. Eu ainda tenho medo, ainda não consegui passar a mamografia para uma vez por ano. Agora eu já poderia, mas eu gosto de fazer de 6 em 6 meses. Lógico, né? É ali o seu dia a dia também fica mais fácil. É verdade. E assim, já está comprovado isso que eu estava falando, que essa radiação que a gente toma na mamografia não é prejudicial nem para a própria mama e nem para a tireoide, tá? Que maravilha. Doutora,
palavras do Colégio Brasileiro de Radiologia. Viu, gente? Olha, isso aqui é muito importante. Doutora, tem algum tipo de preparação que as mulheres têm que ter para fazer esse exame? É algo simples, só o pedido mesmo? Como é que funciona? Pois é, o ideal é que a gente faça num período assim pós-menstrual. Todo mundo sabe, né? Todas as mulheres sabem que no período pré-menstrual as mamas ficam mais inchadas e às vezes mais dolorosas, né? Então o ideal é que deixe passar a menstruação quando a mama estiver um pouco mais flácida e menos dolorosa e fazer o seu exame, é melhor, né? Mas esse mito de que muita dor não procede, né, doutora? Aí, uma coisa também que não é para passar, sabe aquele desodorante que tem um talquinho que vira um pozinho? Sim. Esse daí também não pode passar, porque esse pozinho aparece. O exame de mamografia ele é muito sensível. Muito sensível, muito fino, até cabelinho assim aparece. Então, o cabelo tem que, na hora, a própria técnica coloca para trás e aquele pozinho não pode ter. Então, usa mais um cremezinho, alguma outra coisa para não ficar o pozinho aparecendo na imagem. E, assim, antes doía mais nos aparelhos convencionais. Hoje em dia, a grande maioria dos aparelhos são digitais, a necessidade de compressão diminuiu e com a experiência da técnica, né, do profissional, das nossas meninas que são minhas amigas, né, todas que eu trabalho são minhas amigas, e com a experiência delas, elas conseguem fazer um posicionamento legal, vai levando na conversa, a mama fica comprimida assim por questões de segundos, frações de segundo, é uma coisa muito suportável. Eu costumo falar que é melhor até do que tirar a sobrancelha. Eu te entendo e muitas vão entender o que você está falando, doutora. Cara, eu fico zangada com as mulheres, viu? Porque a gente faz um monte de coisa, coloca botox, preenchimento, coloca fio de não sei o que lá, fio de PDO, fio não sei o que lá, que dói pra caramba, entendeu? Laser, e não quer fazer uma mamografia. Doutora, eu adorei. Menos, uma mamografia dói muito menos, e são anos de vida que a gente ganha, né? Doutora, olha, eu só tenho que te agradecer. Que bate-papo sensacional. Muito obrigada por passar todas essas informações e ainda compartilhar com a gente a sua experiência, a sua história. Eu adorei te conhecer. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada. É um prazer, né, a gente compartilhar. Eu sempre falo assim, né, quando eu tive isso, a gente reavalia um monte de coisa, né? E uma coisa que eu falo assim, isso daí é para eu propagar. Isso aconteceu comigo para eu propagar, né? Para eu, quem sabe, conseguir salvar, né? Já está salvando, eu tenho certeza. Pessoas. Essa é a minha missão. Eu acho que foi a minha missão. E vamos lá no programa no Outubro Rosa falar da campanha? Com certeza. Me convida que eu vou. Já está convidada, doutora. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. E o Elgue Você continua, nós só estamos começando. Vamos diretamente para o estúdio em mais uma entrevista sensacional depois do intervalo.